Olá, boa noite. Estão sendo procurados os suspeitos de promoverem um tiroteio no bairro Rio Marim, Vila Velha. Um menino de 2 anos morreu vítima de bala perdida. Os moradores ouviram mais de 100 tiros. Dezenas de cápsulas foram recolhidas nas ruas. Olha aí. No início da tarde, investigadores da Polícia Civil estiveram no Hospital Infantil de Vitória. Eles conversaram com os familiares do menino. Em seguida, a mãe da criança foi levada para prestar depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Com medo e ainda muito abalados, os parentes do menino não quiseram gravar entrevista. Eles também pediram para não serem identificados. Os familiares eles não querem gravar entrevista em hipótese alguma, mas a gente conseguiu tirar algumas informações e entender um pouco melhor o que de fato aconteceu na noite em Rio Marinho. A mãe e o filho já estavam voltando da padaria, praticamente entrando em casa. A mãe já tinha comprado pão, estava subindo as escadas para entrar na residência quando ela ouviu o tiro. Quando olhou, a criança estava baleada e ensanguentada, já caída. Logo de início, os vizinhos ajudaram, levaram o menino até o PA de Cobilândia e depois ele foi transferido aqui para o Hospital Infantil de Vitória. Infelizmente, o menino de 2 anos não resistiu ao ferimento. A confirmação da morte foi dada pela avó materna. Em um grupo de WhatsApp de uma igreja que a família frequentava, também a informação da morte da criança. O menino chegou a passar por procedimento cirúrgico na noite desta quinta-feira e a bala ainda estava alojada na cabeça. Ele foi baleado durante uma troca de tiros entre traficantes que aconteceu no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Mãe, fecha aí! Meu Deus! Baixa. Esse é o registro feito por moradores. O momento do tiroteio que assustou quem vive na região. Foram mais de 100 disparos. Esse outro vídeo mostra a quantidade de cápsulas que ficaram pela rua. Olha só o tanto de bala, velho. Não dá pra contar não, tá? Não dá pra contar, ó. Isso aqui é só as que eu peguei, mas olha aqui, ó. Olha aí, isso aqui foi agora aqui no Rio Marinho, olha aí. Isso é só o que nós juntamos aqui rapidinho, hein? Na noite de quinta-feira, ainda a Polícia Militar e Civil esteve no bairro Rio Marinho fazendo buscas, mas ninguém foi preso. Olha, gente, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi detido, mas as denúncias podem ser feitas ao 181, você não precisa se identificar. Será sepultado em Nova Venécia o soldado da Polícia Militar baleado na frente de um supermercado na Serra. Comper levou 2 tiros na cabeça. Os suspeitos ainda roubaram a arma do militar. A morte do soldado Fernando da Cruz Comper foi confirmada no início da tarde desta sexta-feira. Segundo os colegas de farda, eles receberam a notícia que o coração do militar havia parado. A associação vem dando todo o apoio para a família e um dos pedidos é que ele pudesse ser enterrado, velado e enterrado no seu município de origem, que é Nova Venécia. A previsão do enterro do soldado Comper, do nosso irmão de farda, é no domingo, pela parte da manhã lá em Nova Venécia. No início da semana, a equipe médica informou a morte cerebral do militar. O PM tinha 33 anos e estava internado há 9 dias no Hospital São Lucas, em Vitória, após ser baleado na Serra. As câmeras gravaram o momento em que 2 homens aparecem na rua. Eles seguem na direção do supermercado, em Nova Carapina 2, onde o PM trabalhava como segurança. Eles passam pelo policial e atiram. O militar é atingido por 2 tiros na cabeça. Os suspeitos fogem. Segundo a polícia, o soldado Comper foi executado e pelo menos 4 pessoas estariam envolvidas na morte dele. Dessas 4 suspeitas, 2 pessoas já estão presas e uma acabou morta durante troca de tiros com a polícia militar. Um apenas está foragido. Uma afronta à segurança pública, são criminosos que insistem em desafiar a polícia militar, os policiais militares, e de forma covarde. Nós pedimos inclusive à população capixaba que nos ajudem através dos canais de denúncia 181, para que nós possamos identificar, para que eles possam, na verdade, serem punidos por essa barbárie que cometeram contra esse jovem protetor da sociedade. Soldado Comper foi baleado no dia 10 de fevereiro e há 2 dias, outro crime revoltou os militares. O sargento Marco Antônio România, de 53 anos, foi assassinado a tiros. Ele estava em um bar no bairro Joana d'Arc, em Vitória.
Para a PM, um crime premeditado. A Polícia Militar pede ajuda à população para prender os criminosos. A gente sempre destaca para a sociedade capixaba que quando um policial militar é alvejado de forma brutal, covarde, premeditada, a última barreira entre o caos e a ordem no Estado começa a ruir. Com certeza esse crime não passará impune. Sobre a morte do sargento Romain, a Associação de Cabos e Soldados anunciou uma recompensa de R$10 mil para quem der informações que ajudem a encontrar os assassinos. Um homem foi assassinado com mais de 50 tiros na serra. O crime foi no bairro Planalto Serrano. A polícia ainda está tentando identificar os suspeitos. Na mão do morador, o que sobrou dos disparos feitos durante a madrugada em Planalto Serrano, no Bloco A. Foram muitos tiros que interromperam a tranquilidade e o sono dos moradores da Rua Mestre Álvaro. Pelo menos 3 armas de calibres diferentes foram usadas, inclusive uma espingarda. Restos de munição na mão, marca dos estragos nas paredes das casas. Os tiros acertaram até a grade deste bar. No chão, o alvo. A vítima é um jovem ainda sem identificação. Levou mais de 50 disparos. De acordo com os moradores, tiveram 2 momentos de intenso tiroteio aqui na rua. E o intervalo entre eles foi de aproximadamente 10 minutos. A sensação que tiveram é que as pessoas que atiravam se aproximavam do alvo que elas queriam. Quando esse intenso tiroteio terminou, que eles saíram para ver o que estava acontecendo, encontraram, como vocês já viram, a vítima bem ali, já sem vida. Briga entre facções rivais teria sido o motivo do ataque na região. Informações que possam ajudar nas investigações devem ser repassadas ao Disque Denúncia 181. Revoltante, uma família de turistas de Minas Gerais foi assaltada por uma dupla de bandidos em Guarapari. O casal passeava na Praia do Morro com os filhos quando os ladrões armados partem para cima. Um deles é agressivo com a vítima, enfia a mão no bolso do turista, rouba celular, aterroriza a família. As crianças ficam assustadas. O comparsa ainda atira antes de fugir. É uma triste cena numa das praias mais procuradas por turistas aqui no Espírito Santo. Olha, ainda em Guarapari, uma mulher foi presa dentro de uma agência bancária. Ela fazia empréstimos consignados em nome de aposentados do INSS. Segundo a polícia, a mulher faz parte de uma quadrilha que agia com outras pessoas, inclusive com a ajuda de um dono de um restaurante da cidade. A suspeita tem 38 anos. A foto dela foi encontrada em diversos documentos de identidade falsos. A polícia não passou a identificação da mulher, mas afirmou que com esses documentos ela conseguia empréstimos consignados em bancos, no nome de aposentados, pensionistas e servidores públicos. A prisão em flagrante foi dentro de um banco em Guarapari, quando a mulher tentava sacar uma quantia de R$35 mil. A própria gerente da agência da Caixa Econômica Federal desconfiou da urgência com a qual a estelionatária exigia o pagamento das vantagens indevidamente auferidas. Esse serviço fez contato com a polícia, viabilizando a constatação da fraude. Com a mulher foram encontrados todos esses documentos falsos, 18 no total. Uma impressora profissional também era usada no golpe e foi apreendida. Além disso, a polícia descobriu que a golpista teve acesso a extratos de crédito consignado, com dados das vítimas. Posteriormente, eles falsificam comprovantes de residência emitidos em nome dessas vítimas e falsificam os documentos de identidade delas. Posteriormente, eles abrem uma conta bancária e, numa última etapa, eles contratam, junto a essa instituição financeira, um empréstimo consignado. Essas contas são também usadas para lavagem de dinheiro, para que o dinheiro proveniente de golpes seja depositado em contas abertas em nome dessas vítimas, de modo a fazer com que a polícia, ao tentar alcançar o autor de qualquer tipo de crime,
originalmente busque pessoas absolutamente inocentes, tiveram seus nomes indevidamente usados durante um processo fraudulento de abertura de contas. A mulher é de Brasília. De acordo com a polícia, ela integra uma quadrilha especializada nesse tipo de golpe. Estava hospedada em um quarto dentro de um restaurante que pertence a um servidor público de Guarapari. Para a polícia, esse servidor tem envolvimento direto com essa quadrilha de estelionatários. É que antes de hospedar essa mulher, ele teria hospedado pelo menos outros 2 homens que atuavam junto com ela. Ele recebeu os três dos principais protagonistas desse golpe, recebeu no seu restaurante e, de alguma forma, favoreceu esses crimes, por exemplo, levando a estelionatária até algumas agências bancárias, tentando atribuir credibilidade a essa estelionatária junto a gerentes desses bancos, usando a reputação dele como empresário, como servidor público, para favorecer a concessão dos empréstimos pretendidos pela quadrilha. Tivemos acesso a essas fotos que, segundo a polícia, seriam dos golpistas e que foram usadas por eles nos documentos falsificados. As investigações apontam que a quadrilha é de Brasília e de Goiás e que atuava em Guarapari há pelo menos 2 meses. Agora, a polícia quer respostas sobre como os golpistas tiveram acesso a informações sigilosas do INSS. Olha, o dono do restaurante e os outros 3 suspeitos estão sendo investigados. Eles não tiveram os nomes divulgados pela polícia. Já a mulher presa vai responder por estelionato qualificado. E um homem de 18 anos foi preso ao receber cédulas falsas pelos Correios. A encomenda foi recebida em uma agência de Vitória. Dentro havia R$1.000 em notas falsas. O rapaz confessou que comprou pela internet, mas que não sabia quem seria o vendedor. Ele vai responder pelo crime de moeda falsa e pode pegar de 3 a 12 anos de prisão. Queda nos casos e mortes por Covid no Espírito Santo, o estado supera o pico da doença. Nós voltamos já com todos os detalhes. Estamos de volta para falar da pandemia. 30 municípios estão em risco moderado para a Covid-19. No novo mapa, nós temos ele aí. Aumentou, viu, a quantidade de cidades em relação ao mapa anterior. No total, 48 estão em verde no mapa, ou seja, estão em risco baixo. O estado, gente, alcançou a marca de mais de 1 milhão de casos de coronavírus em toda a pandemia. São quase 14 mil mortes pela doença. De ontem para hoje foram contabilizadas 19 mortes e mais de 3.700 casos de coronavírus. A boa notícia é que o número de casos está caindo nas últimas semanas e a 4ª onda da Covid começa a perder força. A 4ª onda da Covid no estado pode estar com os dias contados. É o que apontam os gráficos do Instituto Jones Santos Neves. Nessa imagem você vê o pulo de casos positivos da primeira semana de janeiro até o pico de casos confirmados. Na primeira semana foram pouco mais de 11 mil. Na 4ª semana, 112.328 casos. O maior número registrado desde o início da pandemia no estado. Agora, os casos estão diminuindo. A gente pode afirmar, com base nos indicadores, nas evidências científicas, que o Espírito Santo está superando a quarta onda da pandemia, graças ao efeito da vacinação. As vacinas, o objetivo das vacinas é mitigar a transmissão da Covid e, sobretudo, evitar que a pessoa infectada desenvolva quadros graves da doença, preservando a sua vida. Então, a vacina está cumprindo seu objetivo principal, que é salvar vidas. A progressão de mortes aparece um pouco mais tarde, entre a 5ª e a 6ª semana de janeiro, mas já demonstra também queda. Tudo indica que vai ser a primeira semana aí desse ano com redução de óbitos também. Nas próximas semanas, provavelmente vamos consolidar aqui no Espírito Santo uma tendência de queda. Redução nos casos positivos, nas mortes por Covid e também na taxa de transmissão. Para você de casa ter uma noção, em janeiro nós chegamos num patamar muito preocupante. Uma pessoa poderia transmitir o vírus para outras 4. É isso mesmo, 4 pessoas poderiam ser infectadas. Agora, essa semana epidemiológica já chegou em 2,78. E a expectativa é que na próxima semana chegue a 1. Ou seja, um infectado transmitir
só para uma pessoa. Se não fosse a vacinação, a gente teria um número ainda maior de casos confirmados e um aumento exponencial dos óbitos. Seria um quadro triste, né, para o mundo todo se a gente não tivesse as vacinas. Graças à ciência, a gente tem as vacinas disponíveis e é importante a gente se conscientizar para manter a vacinação em dia, tomando a dose de reforço, né, e seguindo todas as orientações das autoridades em saúde pública. Um grupo de mulheres tem passado dia e noite em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória. Elas são mães de estudantes com deficiência e há uma semana pedem uma reunião com o governador Renato Casagrande. A Andréia é mãe do Rian, de 16 anos, e do Ramon, de 13. Os dois são autistas. Ramon também teve microcefalia, que provocou uma deficiência cognitiva. Os dois precisam de educação especial. Na escola, as aulas começam em março, mas André já sabe que os filhos não vão conseguir acompanhar as aulas. Eles julgam, né, que nós temos a inclusão. Agora, uma inclusão que você só coloca o seu filho lá dentro da escola e não tem uma educação especial, não tem o professor, não tem o cuidador, isso não é inclusão. As apostilas não estão adaptadas, ou seja, para os meus filhos mesmo não tem tarefas, não tem atividade. Mães da mesma situação da Andréia permanecem acampadas aqui no Palácio Anchieta, na Cidade Alta, desde a segunda-feira. Elas pedem uma audiência com o governador Renato Casagrande. Querem solicitar a contratação de cuidadores e professores para educação especial. Foi avisado, foi protocolado como um pedido de todo cidadão para falar com o governador. Foi confirmado que nós estaríamos aqui na segunda-feira às 2 horas e simplesmente ele não apareceu. Então, o que nós buscamos aqui são direitos dos nossos filhos. As mães também pedem atendimento médico adequado para as crianças especiais. Regiane faz tratamento do filho de 12 anos, que é autista, no Hospital Infantil em Vitória. Mas o tratamento agora está ameaçado. Os nossos filhos com deficiência precisam de acompanhamento neurológico e psiquiatra. Não tem como a gente levar eles para terapia, para a escola sem medicação. Então, a nossa luta é essa. A mãe dessa criança dormiu aqui ontem. Vamos sair daqui depois que o governador nos atender, fazer essa reunião com a gente, porque nossos filhos, eles têm cara, eles têm nome, eles têm endereço e eles têm voz. Nossos filhos, eles têm prioridade. Eles não são invisíveis, são contados no IBGE, no censo. Nossos filhos só querem direitos. Voltar à aula sem essa ajuda é a mesma coisa de você não estar estudando, porque não consegue acompanhar. Queria o direito de, mesmo não ser, digamos, igual às outras crianças, eu tenho o direito de aprender igual a elas. Com certeza tem esse direito. Olha, as mães foram recebidas pelo governador Renato Casagrande no final da tarde. Os secretários de Saúde e Educação do Estado também participaram da reunião. Ficou definido que 2 grupos com 3 representantes do coletivo de mães serão criados. Um grupo vai debater as ações da saúde, o outro da educação. Um novo encontro está marcado para acontecer daqui a 45 dias para acompanhar o andamento das solicitações. Ajuda para os alegrenses vítimas da chuva. A seguir, você vai saber como fazer as doações para a cidade. É já já. A gente fala da chuva no estado. 115 pessoas estão fora de casa, sendo 68 só em Alegre. Mais um alerta de temporal para todo o sul capixaba, incluindo o Caparaó, onde fica a cidade. Aqui na Grande Vitória, voluntários estão arrecadando alimentos e produtos de limpeza e higiene para ajudar as famílias prejudicadas. O caminhão foi carregado ontem à noite e seguiu rumo ao município de Alegre. Ao todo foram 100 colchões e 100 cestas básicas. Tudo doação para as vítimas das chuvas. A ação foi coordenada pela Secretaria de Assistência Social de Cariacica. Por volta de meia-noite, o material já estava na cidade de Alegre. E a partir daí, a gente não quer se manter apenas nesses números. Quer que Cariacica envie muito mais. A cidade está precisando, as famílias necessitando de um apoio, de uma ajuda. Em Alegre são cerca de 400 pessoas fora de casa. Falta o básico, mas sobra a solidariedade. O Banco de Alimentos de Cariacica está arrecadando doações. Pode ser qualquer coisa: alimentos, itens de higiene pessoal, itens de limpeza, colchão, travesseiro, enfim, qualquer coisa mesmo. Essa quantidade grande de cestas básicas que você está vendo aqui não é o material que vai para Alegre. O material de doação
ações já foi, como a gente mostrou no início da reportagem, né? Mas isso aqui serve para exemplificar o que mais o pessoal lá precisa. É comida básica, alimento do dia a dia mesmo. Arroz, feijão, macarrão, alimentos não perecíveis que podem alimentar a mesa de muita gente que precisa. Se una a essa campanha de Cariacica e traga aqui no nosso banco de alimentos a sua doação. E o Espírito Santo enviou bombeiros para ajudar nas buscas às vítimas da tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Além dos bombeiros, o governador do estado anunciou o envio de cães e equipamentos para ajudar nos trabalhos. Petrópolis já soma 136 mortos. Mais de 200 pessoas ainda estão desaparecidas, vítimas da chuva que destruiu a cidade. É assim, gente, um ajudando o outro, né? TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite, um ótimo fim de semana, até segunda-feira.